Nós vamos falar sobre Raabe nessa noite. O Senhor vem ministrando no meu coração essa palavra já faz algum tempo, e Raabe tem grandes coisas a nos ensinar. Nós sabemos que Raabe, como nós acabamos de ler, era uma prostituta. E ela habitava em uma cidade que estava prestes a ser invadida, que o Senhor havia dado uma ordem. E Raabe, irmãos, ela acolhe em sua casa 2 espias que foram enviados pelo povo de Deus. E quando o rei daquela cidade, ele fica sabendo que Raabe acolheu aqueles homens, ele manda mensageiros até ela para dizer que eles são espias, e ela diz a eles que os homens não estão mais lá, sendo que ela havia escondido aqueles 2 homens em sua casa. Raabe, ela, depois que eles vão embora, ela sobe até o terraço onde eles estão e ela faz um trato com eles, que eles livrem a família dela e ela da morte, e em troca ela ia ficar calada. Irmãos, Raabe fez uma aliança com aqueles homens, e ela fez uma aliança certa e no tempo certo. As nossas alianças determinam muito sobre a nossa vida, determinam muito sobre o nosso futuro. Raabe poderia ter escolhido aliar-se ao rei, porque o rei era poderoso, porque o rei tinha como defendê-la. Mas ela, em seu coração, teve fé, teve temor do Senhor. E por isso, ela fez aliança com aqueles homens. E o Senhor ministrava muito forte no meu coração sobre o poder das alianças que nós fazemos em nossas vidas. Sobre as pessoas com quem nós escolhemos nos relacionar, com as pessoas que nós escolhemos dividir a nossa vida, dividir os nossos problemas, dividir as nossas alegrias, nossas conquistas, e o quanto isso é perigoso. Ela tinha um caminho de morte e um caminho de vida. Uma aliança que ia levar ela à destruição e uma aliança que ia levar ela para a bênção, para uma vida próspera e abençoada. E ela fez a escolha certa. E eu quero te dizer nessa noite, analise as suas alianças, analise as suas companhias, analise as pessoas com quem você tem dividido a sua vida, porque nós pagamos um preço alto quando nós nos aliançamos a quem Deus não quer que nós nos aliançamos. Nós precisamos sempre estar em comunhão com o Senhor, para que Ele nos alerte de com quem nós devemos compartilhar a nossa vida, amém? Irmãos, e Raabe, nessa atitude, ela teve uma atitude de posicionamento. Ela se posicionou por uma causa. Ela foi corajosa quando ela decidiu se aliar àqueles homens e correr risco de morte. E se o rei descobrisse que ela estava guardando aqueles homens lá? E se o rei fosse até a casa dela, mandasse olhar tudo e achasse aqueles homens lá? Ela poderia morrer, porque ela estava mentindo para o rei. Mas ela não se importou. Nós não podemos nos importar quando nós estamos posicionados no propósito do Senhor. Nós não podemos nos importar com mais nada. Sabe por quê? Porque o Senhor é aquele que cuida da nossa vida. Nós temos que pensar, nós temos que saber que o Senhor, Ele não acha nada sobre a nossa vida. Ele sabe de todas as coisas. As pessoas têm tantos achismos, tantas opiniões, maioria das vezes negativas, mas o Senhor, Ele sabe. Então coloque isso no seu coração nessa noite. O seu posicionamento não tem que agradar as pessoas. O seu posicionamento não tem que agradar os homens. Nós devemos estar em comunhão, mas nós temos que nos preocupar em agradar a Deus. Que você se preocupe em agradar ao Senhor nessa noite. Irmãos, Raabe, ela é citada na Bíblia algumas outras vezes, e ela é citada nessa galeria dos heróis da fé, qual eu acabei de ler em Hebreus 11. E nós vemos o quanto um posicionamento é poderoso para mudar a nossa história. Raabe é citada também em Mateus 1, na genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, ela era uma prostituta. Ninguém dava nada para ela, ninguém dava nada para aquela mulher, mas ela fez uma escolha. Quando nós nos achegamos ao Senhor, nós precisamos escolher, e nós precisamos mudar de vida, mudar as nossas atitudes. Raabe, ela se casa, ela tem uma família, ela tem a vida restaurada. O Senhor fez isso na vida de Raabe.
Irmãos, eu imagino que assim como na nossa vida, a Bíblia não fala, eu que estou imaginando, que tinha muitas pessoas que começaram a caluniar Raabe. Falar, nossa, mas ela é uma prostituta, mas ela vai se casar, mas ela vai fazer parte do povo de Deus. Irmãos, quantas vezes nós passamos por isso? Quantas vezes nós somos caluniados, quantas vezes nós somos apontados pelo nosso passado, pelas nossas escolhas erradas, por coisas que nós fazemos. Quantas vezes o inimigo usa pessoas para nos afrontar. Um olhar, irmãos, um olhar que machuca, uma palavra que machuca, mas sabe, não, as pessoas não têm que acreditar naquilo que Deus fez na sua vida, elas têm que aceitar, porque não cabe a nós entender as coisas que o Senhor faz. Nós temos que ser filhos obedientes e aceitar a vontade do Senhor. É Ele quem levanta, é Ele quem abate, é Ele quem coloca, é Ele. Vocês têm que, irmãos, nós temos que saber isso. É o Senhor quem faz todas as coisas. Nós não podemos julgar, irmãos, mas assim como haviam pessoas que na minha imaginação julgavam Raabe pelas atitudes que ela tinha tido no passado, eu creio que existiam pessoas que foram amigas dela. Para ela chegar onde ela chegou, para ela ter uma família, para ela ser da genealogia de Jesus, ela tinha uma história. A Bíblia não conta detalhadamente a história dessa mulher, mas eu imagino, ela tinha também amigos. O Senhor, Ele prepara as pessoas certas para estar no nosso caminho. Muitas vezes nós nos sentimos tão sozinhos, mas o Senhor, Ele manda alguém nos abraçar. O Senhor dá uma palavra de consolo através da vida de alguém. Irmãos, nós temos que orar para que o Senhor nos apresente os amigos dEle. Nós temos que orar para que o Senhor apresente as pessoas que amam a Ele também, para que a nossa vida seja toda direcionada por Ele, para que a nossa vida seja encaminhada por Ele. Nós precisamos ter pessoas do nosso lado que também amam a Deus. Irmãos, nós não podemos ser essa pessoa que aponta, nós não podemos ser essa pessoa que levanta uma calúnia, nós não podemos ser essa pessoa que julga o nosso irmão. Nós não podemos, sabe por quê? Nós temos que ser o abraço, nós temos que ser a palavra, nós temos que ser o aconchego, nós temos que ser a força. Nós não podemos ser o tipo de pessoa que calunia, que julga. Irmãos, todos nós erramos, todos nós temos dificuldades, mas irmãos, nós não podemos apontar os nossos irmãos. Nós temos que ter amor uns aos outros. Nós precisamos ser essas pessoas que levantam as outras. Irmãos, nós não sabemos o que o outro passa. A grama dos outros sempre é mais verdinha, né? A gente olha e fala, nossa, fulano é tão abençoado. Mas irmãos, ninguém posta a luta. Ninguém posta, eu estou sofrendo, irmãos. Ninguém posta. A gente posta, estou feliz, glória a Deus, conquistei, vivi. Irmãos, nós precisamos ter mais empatia com os nossos irmãos. Irmãos, não pense que essa palavra também não é para mim, porque a primeira pessoa que é alcançada quando o Senhor dá uma palavra somos nós. Irmãos, é isso que Deus colocou no meu coração nessa noite. Nós precisamos ter sabedoria nas nossas decisões e termos a nossa vida guiada pelo Espírito de Deus. Que o Espírito Santo ministre o seu coração através dessa palavra. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Vamos orar. Eu creio que Deus, Ele vai nos colocar nos lugares certos nesse tempo. Que Ele vai colocar as pessoas certas no nosso caminho. Que Ele vai nos direcionar para as decisões a serem tomadas. Que Ele vai nos direcionar para tudo, para tudo. Nós precisamos ter comunhão com Ele, para que nós possamos entender o que Ele está dizendo. Senhor...